Imagem impressionante que a gente vai mostrar agora. Carro em fuga invade posto, atropela e mata jovem na loja de conveniência. Os dois homens no veículo fugiram sem prestar socorro. Um deles, inclusive, que já foi preso por sequestro, estava com uma tornozeleira eletrônica. Eles prestaram depoimento e, acredite, foram liberados. A reportagem é da nossa Mariana Albuquerque, no ar. A cena é assustadora. Veja por dois ângulos. Primeiro, o veículo em alta velocidade invade o posto de gasolina e arranca a bomba de gás. Depois, ele atinge 4 pessoas. Marcos Vinícius, que está de amarelo, é esmagado e arremessado ao chão. Apesar de ter sido socorrido, ele não resistiu e morreu. Os outros sofreram ferimentos leves. Ontem, o motorista que conduzia o veículo e o homem que o acompanhava foram identificados. Os dois fugiram sem prestar socorro. Reinaldo Silva Fernandes é o que aparece com uma tornozeleira na imagem. Ele tem passagem na polícia por sequestrar uma idosa enquanto usava os cartões dela. Fabrício Vinícius Mendonça também tem passagem. Ele foi pego com drogas. Em depoimento, Reinaldo relatou que tinha ingerido álcool e que perdeu o controle do carro porque estava sendo perseguido. A Polícia Civil ainda disse que ele não tinha carteira de habilitação e que usava um carro sem a autorização do dono, que estava para conserto em uma oficina em Padre Miguel, aqui na Zona Oeste. A bomba de GNV foi modificada e alguns reparos estão sendo feitos no posto. Mas para Rayane dos Santos, companheira de Marcos, não há reparo que traga o marido de volta. Grávida de 6 meses, ela iria junto com o companheiro abastecer o carro no posto, mas ele preferiu deixá-la em casa para descansar. Eu pedi para mim ir com ele. Não, vida, eu vou com você e de lá a gente vem. Aí, como eu tô grávida, ele não deixou ir. Ele me levou para casa, eu insisti para ir com ele não quis. Eles respondem por homicídio culposo de trânsito com aumento de pena por terem deixado o local sem prestar socorro. Pode haver acréscimo de qualificadora na escuta dos depoimentos. A Polícia Civil espera terminar as investigações já no fim dessa semana. Os agentes ainda vão ouvir mais testemunhas e analisar outras imagens de câmeras de segurança. Você aí em casa, acompanhando o Brasil Urgente Rio, hein? Qual é o sentimento que você nutre por esses dois criminosos aí? Não é verdade? Você acha que as nossas leis são falhas ou não, que permitem esse tipo de brecha? Os caras vão, assassinam, atropelam esse homem, o Marcos, depois fogem sem prestar socorro, são identificados pela polícia, vão até a delegacia prestar depoimento e saem livres, enquanto esse corpo do Marcos já foi enterrado. Enquanto eles arrebentaram, eles dilaceraram essa família. A Rayane conversou conosco. Aliás, deixa eu mostrar só um trechinho. É claro que todo mundo fica em estado de choque quando acontece uma situação como essa. Mas os frentistas aqui também, as outras pessoas poderiam ter tentado contê-los, né? Mas até você entender o que está acontecendo, você vê que um sai mancando. Inclusive, poderiam ter segurado esses dois até a polícia chegar, né? Você vê que os dois saem correndo, não deu tempo do Marcos foi levado para o hospital, mas infelizmente não resistiu. Olha, quem era a vítima do atropelamento em Realengo, na zona oeste do Rio? É este homem, Marcos Vinícius, de 28 anos, que deixou a esposa grávida e um filho de 6 anos. O Brasil Urgente Rio conversou com a mulher dele. Rayane está extremamente emocionada, em estado de choque, e disse que os homens que mataram o marido dela levaram a felicidade da família. A reportagem é do nosso Gustavo Osório, no ar. Alegre, cheio de vida e querido por todos no bairro. É assim que a mulher de Marcos Vinícius descreveu o marido. Voltava do trabalho à noite, colocava música, me chamava para ficar do lado dele, fazia carinho na minha barriga. Grávida de 6 meses, ela não se conforma com a morte trágica na noite do atropelamento. Os dois seguiram a mesma rotina. Marcos foi buscá-la no trabalho, deixou a mulher em casa e seguiu até o posto para encher o pneu. Quando chegou lá, encontrou os amigos. Mandou uma mensagem para Rayane, dizendo que voltaria a tempo para o jantar.
mandou uma mensagem: Vida, eu tô chegando em casa, daqui a pouco eu tô em casa pra gente fazer um lanche. Rayane está esperando uma menina. Marcos estava ansioso pela chegada da filha. Pintou o quarto da bebê e comprou todo o enxoval. Desde a notícia da morte, Rayane trancou o local e não consegue mais entrar ali sem o marido. Ele pintou o quarto da filha dele, colocou no armário dela no lugar, ajeitou as roupinhas dela. Eu não consigo nem entrar no quarto direito sem ele aqui. Marcos também era pai de uma menina de 6 anos. Emocionada, a irmã dele desabou nas redes sociais. Um irmão que eu não tenho nem palavras. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter me dado ele como irmão, porque ele era incrível, incrível. Rayane foi até o local do atropelamento. Sem respostas, procurou o hospital onde infelizmente recebeu a notícia. Ainda em estado de choque, ela faz um pedido. A nossa alegria, a gente só tem justiça. Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu. Essa imagem, então, aqui, ela é desoladora. Eu ouvi, né, a entrevista da Rayane, ela deu essa entrevista à nossa reportagem, à nossa produção aqui no Brasil, Gente Rio, e ela disse exatamente o seguinte: olha, ele estava tão ansioso para a chegada, ele já tinha um menino de 6 anos e agora estava esperando essa menina, né, esse bebê, a mulher, a Rayane, grávida de 6 meses. E à noite ele costumava passar a mão na barriga da Rayane, né, justamente demonstrando essa ansiedade e essa felicidade para receber essa menina. Foi junto comprar um enxoval, roda a imagem aqui para mim, que eu quero também mostrar aquela outra imagem do quartinho. E aí a Rayane falou, inclusive, isso para a nossa equipe. Eu acho que é uma imagem um pouquinho antes dessa, isso, vamos rodando aí. Aí, ela falou, inclusive para a nossa equipe, falou: olha, ele estava tão ansioso que ele pintou o quarto bem antes, né, da nossa menininha chegar, ele deixou o quarto todo enfeitado. E aí a Rayane, isso aconteceu no sábado, a Rayane falou, desde então, ela correu lá para o posto, né, chegou lá perguntando do marido, ninguém sabia, ninguém conseguia dizer nada. Ela foi até o hospital e esperou, vamos girando aqui as imagens, por favor, e esperou 4 horas até ter a confirmação que, infelizmente, ele não tinha sobrevivido. Ela disse que trancou o quarto, ela conversou isso com a nossa produção, falou: olha, eu tranquei o quarto e eu não tenho mais coragem de entrar ali. O Marcos era um cara extremamente querido por todos ali no bairro, e a Rayane disse que chegou a, inclusive, falar para ele, falou: ô Marcos, deixa, depois você enche o pneu. Ele falou: não, já vou aproveitar, vou fazer isso. Ela falou: então eu vou com você. Não, descansa aí, está grávida, vai tomar seu banho depois do trabalho. Rotina de sempre, passava, pegava, a mulher levava até em casa. Ele foi, chegou ali, encontrou uns amigos, foi conversar. E aí aconteceu, né, esse crime. Né? Porque eu não vou falar que foi uma fatalidade, coisa nenhuma. Esses 2 criminosos, um inclusive confessou que tinha bebido álcool, tornozeleira eletrônica, já tinha sido preso por sequestro em alta velocidade, invadiu. Você imagina a força, a velocidade e o impacto. Se arrancou, aqui está uma bomba de gás, eu acho, não sei se é de gás, se é de gasolina, o que é, de GNV, está me informando aqui a Natasha Franco. Olha, a bomba voa, imagina só a velocidade que não estava. Esses 2 criminosos. A gente vai continuar em cima desse caso até que eles sejam presos, não é verdade? Porque a gente fica revoltado com essa situação. Homicídio doloso, não é nem homicídio culposo, né? Doloso. É quando há intenção de matar. Mas por que você está falando isso, JP? Porque o cara bebeu, acelerou dessa maneira, está assumindo o risco de matar alguém. E foi o que aconteceu. Os nossos sentimentos a Rayane, a família que fica agora dilacerada, como é que ela vai criar, muita força para ela criar essa menininha que está chegando, e ele estava esperando tanto a chegada dessa filha.